Vamos lá. Eu quero só me apresentar um pouquinho para vocês, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou aqui de Florianópolis, sou fisioterapeuta. Eu trabalho com palmilhas há 11 anos. Tenho algumas pós-graduações em osteopatia, fisiologia dos exercícios, podiatria. Trabalho aqui, até botei 10 anos, mas esse ano a gente já fez 11 anos, porque esse slide era eu já fiz na minha última aula. Já produzimos aí um marco de 12 mil pares de palmilhas, tá? Mas isso aqui é só o currículo. O que importa de verdade mesmo. Eu sou Gisele, a esposa do Rubens, a mamãe da Antonella, e eu quis trazer isso aqui para vocês para explicar o porquê que hoje eu atuo com palmilhas e o porquê que hoje a gente está aqui conversando. Em 2018, quando eu engravidei, eu trabalhava em vários locais diferentes. Saía de casa às 6 da manhã, voltava às 8 da noite. Trânsito, o dia inteiro trabalhando. E quando eu me vi grávida, eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com o bebê em casa nessa loucura que é trabalhar esse tempo todo? E eu já trabalhava com palmilhas nessa época, isso foi em 2018, eu já trabalho com palmilha desde 2014. E dentro das especialidades que eu trabalhava com palmilhas também. E palmilhas era de tudo que eu fazia o que dava maior retorno financeiro. Então eu pensei, se eu me dedicar mais a palmilhas, eu vou conseguir ganhar mais e trabalhar menos. E assim eu vou conseguir aproveitar a maternidade e ficar com a minha filha. Então, foi esse estalo que eu dei assim, não, eu vou me dedicar somente a isso. Porque eu atendia com treinamento funcional, atendia com osteopatia, atendia com palmilhas também, sim, enfim, em várias áreas diferentes, aquela correria sempre do consultório, mas não dava com o bebê em casa. Então, desde 2018, eu decidi que eu realmente iria viver de palmilhas. Por isso que hoje eu tenho um curso que se chama Viver de Palmilhas, porque hoje eu literalmente vivo de palmilhas por causa da Antonella. Eu precisava desse tempo. Então, hoje eu trabalho somente meio período, eu consigo ter essa qualidade de vida, porque o ticket do meu atendimento aumentou e muito. Para vocês terem uma ideia, 3 consultas de osteopatia era uma de atendimento de palmilhas, porque palmilhas a gente tinha a avaliação e o produto. Então, eu conseguia ter um valor mais agregado e menos tempo de consultório. Foi por isso que hoje, né, hoje estamos aqui, hoje eu tenho centenas de alunos, hoje eu tenho 2 consultórios, com a graça de Deus, a gente está com 2 consultórios aqui em Florianópolis, porque eu tomei essa decisão de me dedicar a realmente as técnicas das palmilhas. Então, por isso que hoje eu vivo de palmilhas. E quando eu me dediquei me concentrei toda a minha energia nesses métodos de palmilha, as coisas começaram a fluir, cada vez veio mais pacientes, eu comecei a receber convites de outros profissionais também para dar mentorias, depois algumas pessoas me pediram para dar curso, e foi onde a gente começou a desenvolver todo esse projeto, tá? A gente começou a dar cursos, palestras, tudo a respeito de palmilhas. Então, só para explicar para vocês o porquê que hoje eu tenho esse curso que se chama Viver de Palmilhas, né? Foi tudo por causa dessa pequenininha aí, que a gente sabe que trabalho é muito importante, mas família é sempre em primeiro lugar, então eu me dediquei muito mais a isso para ter mais qualidade de vida. Então, só para explicar um pouquinho para vocês, talvez alguém aqui esteja passando por essa mesma situação de estar muito cansado, né? Muito tempo de consultório, fadigado, muito esforço físico, às vezes não tendo o bom retorno financeiro que merece. Então, é uma área muito boa, porque a gente consegue ajudar muitas pessoas e a gente consegue ter o retorno que a gente merece de consultório. Então, só para contar um pouquinho aqui da minha história para vocês a respeito disso. E agora a gente vai entrar de fato na avaliação, tá? Então, vamos lá. Um olhar além da lesão é essencial para a gente ter um sucesso no tratamento. Porque muitas vezes a gente vai olhar para o produto final, para a causa, para a consequência, sem esse olhar para a causa. Ou seja, um paciente chega com uma fascite plantar, quem é da fisioterapia ou quem é de outras áreas, a gente normalmente foca naquele segmento ali. Mas a grande pergunta é, por que isso aconteceu? Qual é a raiz desse problema? Qual é a causa? E aí que entra uma avaliação funcional desse pé, tá? Investigar a causa é fundamental para o sucesso do tratamento. Antes, eu quero só fazer uma pequena revisãozinha aqui. Eu sei que tem pessoas de várias áreas diferentes, então só para a gente dar uma relembrada aqui do papel, das funções de algumas estruturas dos pés. Então, o pé ele tem essa função de suporte de peso corporal, de dar estabilidade no corpo, a absorção de carga, equilíbrio, procepção.
Existe de 26 a 28 ossos, tem alguns ossos extras aí, né? Alguns ossos acessórios que alguns países apresentam, 33 articulações, 107 ligamentos, entre 29 e 30 músculos. A gente faz essa divisão também de pé, antepé e retropé, que é só uma revisão rápida, né? Muitas pessoas já conhecem isso. E o nosso pé é um tripé de sustentação, né? Um tripé porque a gente costuma ficar apoiado em 3 bases, formando o que a gente chama de abóboda plantar, né? Onde dá toda essa sustentação, essa absorção de carga nos nossos pés. Lembrando dos arcos também, nós temos 3 arcos nos pés, não sei se vai aparecer bem no videozinho, mas nós temos o arco medial, o arco lateral e o arco transverso. Cada arco ele tem a sua função específica no pé, tá? De absorção de carga, de propulsão, mas só para dar essa revisão rápida dos arquinhos dos pés, tá? E quando a gente fala de avaliação funcional, o objetivo é a gente conseguir identificar quais alterações esse paciente tem, seja biomecânica, funcional, estrutural, que possa contribuir para essas disfunções, não só no pé, às vezes em outras áreas do corpo também, tornozelo, joelhos, até quadril, tá? Então, essa análise, ela deve incluir a observação do paciente parado, ou seja, estático, e dinâmico também, porque nós somos seres dinâmicos e estáticos, né? A gente está o tempo todo ou parado ou se movimentando. Então, essa avaliação tem que ser dessas 2 formas, usando alguns testes específicos, avaliando a força desse pé, o alinhamento, a distribuição de carga, tá? E quais são as etapas dessa avaliação? A gente começa aí com uma anamnese detalhada, a gente tem que entender, ouvir esse paciente é muito importante, tá? Entender qual é a queixa principal, qual é o histórico desse paciente, há quanto tempo ele está com dor, para saber se é uma dor crônica, se é uma dor aguda, porque tem diferenças de tratamento para essas 2 dores. Quais são as atividades que esse paciente faz no seu dia a dia? Quais são os tipos de calçados que ele usa, se está adequado ou não? Muitas vezes o vilão da história é o calçado e a gente precisa orientar esse paciente, entender qual o histórico que ele tem de lesões, enfim. Então, essa anamnese detalhada ela é muito importante, entender o que isso está atrapalhando na sua vida, no seu dia a dia também é muito importante e fundamental. Depois a gente vai para uma inspeção mais estática, né? Quais seriam as inspeções estáticas? Depois eu vou destrinchar isso aqui bem certinho para vocês, mas avaliar qual é a tipologia desse pé, se é um pé plano, cavo, neutro, como é que está esse alinhamento do pé, do retropé, do joelho, como é que está essa postura global desse paciente, se tem área de pressão ou não. Então, isso a gente consegue na avaliação estática. Mas nós somos seres dinâmicos, né? Então, a avaliação dinâmica ela é muito importante. Até eu escrevi errado aqui, avaliação, tá? Depois eu corrijo aqui o texto, tá tudo bem. Então, avaliar qual é o tipo de pisada, quais são as fases de apoio, como é que está a mobilidade desse pé, no caminhar, na corrida, os testes funcionais específicos, também a gente vai entrar nos testes, de alguns testes aqui que a gente costuma, são os mais recorrentes do consultório, como é que está a mobilidade do hálux, do tornozelo, desse arco, se tem estabilidade ou se não tem estabilidade. Depois que a gente faz toda essa avaliação desse paciente, a gente faz uma integração dos resultados para a gente entender o que está funcional ou não no pé desse paciente, o que ele precisa trabalhar, né? E corrigir essas alterações. Então, quando a gente vai avaliar o tipo de calcânio, a gente pode fazer isso com paciente estático, né? A gente tem uma linha chamada que é linha de Helbing, que a gente pode ou traçar ali no paciente, no centro da panturrilha em direção ao tendão calcâneo, ou pode ser uma linha imaginária também, porque a gente já consegue visualmente ver, tá? Eu não costumo riscar o paciente, mas quem quiser riscar, tá tudo bem, consegue visualizar de uma forma mais clara. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de calcânio. O calcânio valgo, que é aquele calcânio que entra, mas, né? O neutro e o varo, tá? Muitas vezes, o tipo de calcânio tem ligação com a pisada, mas essa regra não é absoluta, tá? Vocês podem acontecer, como acontece de vez em quando aqui, um paciente, por exemplo, que tem um pé supinado ao parar, quando vai caminhar fica neutro. Eu tenho um paciente que, inclusive, tinha pés estáticos varos, o calcânio varo, quando caminhava ficava neutro e quando corria ficava valgo. Então, assim, a gente estaticamente não consegue avaliar qual é o tipo de pisada, tá? A gente só avalia qual é o tipo de calcânio. Então, é mais uma questão mais visual mesmo.
Depois a gente tem as tipologias dos pés, né? Nós temos os pés neutros, os pés planos e os pés cavos, onde a gente classifica, tá? O pé plano nós temos o tipo 1, 2 e 3, e o pé cavo também, tipo 1, 2 e 3. Vai depender do quanto vai aparecer de pressão, a gente consegue fazer isso através do plantígrafo, depois eu vou falar um pouquinho sobre plantigrafia aqui com vocês também, mas é um instrumento muito bom para que a gente consiga fazer essa avaliação. O podoscópio também dá essa imagem para a gente avaliar qual é o tipo de pé e classificá-lo também de acordo com a sua tipologia. Para a gente classificar se tem um pé plano ou cavo, também tem um teste chamado que é FPI 6, que a gente consegue fazer uma avaliação, a gente vai dando pontuações, a gente avalia esse pé estático, a gente vai dando pontuações para esse pé, para que a gente consiga avaliar se esse pé é um pé mais pronado ou um pé mais supinado, tá? É uma ferramenta bacana, muito bem validada e que é de fácil, a gente consegue fazer isso de uma forma, reproduzir isso de uma forma muito fácil também, pelo olhar do avaliador, tá? Então, é um teste que a gente pode usar no consultório também, a gente vai olhando o paciente, pega uma fichinha e vai dando as notas para esse pé, e depois a gente soma para saber se for mais negativo é supinado, se for mais positivo é um pé pronado, tá? Esse é um teste muito bacana de fazer também. A gente avalia também o tipo de pisada, então esse pé, quando a força desse pé passa mais pela parte medial, a gente classifica como pisada pronada. Se ela passa mais centralizada, a gente classifica como neutra, ou se passa mais lateralizada, a gente classifica como supinada, tá? Mas assim, vamos para neutra, né? Como é que seria uma pisada neutra? A neutra não é extremamente reto. Normalmente na neutra, esse pé ele entra levemente supinado. Quando ele vai dar a descarga de peso na segunda fase do apoio, ele faz uma leve pronação e depois ele supina novamente, tá? Isso de uma forma sutil. Mais adiante eu vou mostrar para vocês exatamente como é um pé plano, uma pisada pronada clássica, uma supinada clássica, mas a neutra a gente às vezes fica na dúvida, né? Então, normalmente uma pisada neutra, ela supina, prona, supina, de forma sutil. Já a pisada pronada, normalmente o paciente já entra todo medial, na supinada ele entra mais lateral, tá? Mas só para vocês entenderem como funciona biomecanicamente uma pisada neutra. Por isso que alguns pacientes falam, eu tenho às vezes desgasta mais o calçado lá na parte posterior, né, do calcâneo, mas na parte lateral, e fala, a minha pisada ela é supinada porque o meu calçado gasta nessa lateral. E nem sempre isso acontece, porque a gente entra levemente supinado, mas depois a gente faz uma pronação, e depois a gente supina novamente. Então, às vezes é só o primeiro contato do pezinho ali. Então, quando a gente faz essa supinação, a gente tem uma flexão plantar, uma inversão com uma adução, e a pronação já faz o efeito contrário, uma flexão com uma abdução e uma eversão. Nós temos também as fases da marcha, tá? Onde a gente avalia ali o contato inicial, que é quando o calcanhar faz o primeiro contato, a resposta à carga, o apoio médio, o apoio final e o pré-balanço, que é onde faz a impulsão, tá? Essas fases da marcha é muito importante a gente observar nesse alinhamento aqui. Mais adiante eu vou mostrar alguns testes de esteiras também. A gente consegue avaliar se esse paciente está entrando mais de calcanhar, ou mais de médio pé, ou mais de antepé. Às vezes esse paciente entra mais de antepé, a gente consegue já ter um estalo que pode ser que tenha uma baixa mobilidade de tornozela ou não, tá? Eu tenho alguns vídeos que eu vou mostrar mais à frente para vocês, mas normalmente quando a gente olha nesse ângulo as fases da marcha, para a gente avaliar como está toda essa fase do paciente, se pode ter algum encurtamento, a gente consegue avaliar, por exemplo, se esse arco desce mais do que deveria, se esse arco está hipomóvel, hipermóvel. Então, esse olhar na lateral, a gente consegue, entendendo qual seria o normal, né? Entender o que pode estar de disfuncional no pé do paciente. E quais são os recursos que a gente tem para fazer essa avaliação? Eu sempre falo que são os facilitadores, tá? Então, hoje em dia, nós temos vários recursos, desde os mais avançados, como o baropodômetro, como o mais simples, que é um celular mesmo, esse que você tem aí na palma da sua mão. O baropodômetro é um equipamento muito bom, dá muitas respostas, facilita bastante, mas muitas vezes os alunos me falam, Gisele, mas eu preciso investir num baropodômetro para iniciar
com avaliação funcional dos pés, ou mesmo para quem quer fazer palmilhas, eu sempre digo que não. O importante é você entender da biomecânica, e muitas vezes somente com o celular aí no seu consultório você já consegue fazer uma boa avaliação. Baropodômetro para quem quer, para quem pode, é muito bom, mas para quem está iniciando e não pode investir, a gente tem vários outros recursos, dá para fazer um excelente trabalho. O importante é você entender, porque mesmo que você não entenda de biomecânica, entenda de avaliação funcional, e você ter um recurso como baropodômetro também não vai ser um grande facilitador para você. Então, às vezes, mesmo com o seu próprio celular, a gente já consegue ter respostas bem bacanas, tá? Mas hoje o que a gente tem de recursos facilitadores para essa nossa avaliação são esses, tá? O podoscópio, o plantígrafo e o baropodômetro. E o seu celular que está aí na palma da sua mão. Vamos lá. Então, o podoscópio, o que a gente faz com o podoscópio? A gente consegue avaliar tipologia de calcânio, a gente consegue avaliar algumas áreas pontuais que tenham mais pressão. Para quem não conhece o podoscópio ainda, é um dispositivo de acrílico, onde tem uma luz embaixo com um espelho. Quando o paciente pisa o pé, onde tem mais pressão, as cores ficam mais acesas. Então, a gente consegue avaliar ali alguns pontos de pressão, tipologia do pé, a gente consegue ter uma visão mais clara também do calcânio do paciente, que facilita bastante aí na hora da avaliação clínica. Aqui para vocês observarem, a gente consegue também bater foto desse pé e depois usar como instrumento avaliativo de evolução do pé. Aqui, por exemplo, um paciente que fez um tratamento, depois na consulta de retorno, de acompanhamento alguns meses, a gente já conseguiu ver uma evolução desse arco. Consegue comparar, ó, esse pezinho com esse? Então, aqui ele nos dá esse dado também. A gente consegue, com o celular mesmo, bater uma fotinho ali embaixo das pressões e a gente depois consegue mostrar para o paciente, porque muitas vezes, sem ter isso, ou pelo menos uma plantigrafia, a gente não consegue mostrar antes e depois. Então, o paciente gosta muito disso, né? De visualizar os seus resultados. Então, o podoscópio é uma excelente ferramenta para isso. Aqui em outros ângulos para vocês observarem também, a gente consegue fazer essa avaliação do calcânio. Aqui observa um pé plano pronado. A gente consegue ver, não precisa nem traçar a linha, dá para ver certinho o desabamento, né? Esse arco mais deprimido ali, mais colapsado. Aqui um outro exemplo também. Então, o podoscópio, ele nos dá essas posições. Consegue ver aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Consegue ver que a gente consegue perceber as áreas onde tem maior pressão, ó. Vou parar um pouquinho aqui. Conseguem ver ali os pontos de pressão mais aumentados no pezinho do paciente? Ó. A gente consegue ver que tem uma carga medial mais forte, né? Então, muitas vezes, não precisa nem ter um baropodômetro, a gente consegue fazer. Por exemplo, com crianças muito pequenininhas, é muito difícil fazer uma baropodometria. O podoscópio é uma excelente ferramenta para que a gente consiga bater fotos, fazer as avaliações e conseguir visualizar melhor esse pezinho. É um instrumento muito bom. Depois, nós temos a plantigrafia, tá? Plantigrafia ela é um equipamento onde tem uma membrana quadriculada, ela tem 4 fases, essa membrana, e a gente consegue avaliar pontos de pressão, a gente consegue avaliar também a tipologia do pé do paciente, tá? Então, como ele tem vários sistemas, essa membrana é quadriculada, ou seja, onde tem maior pressão vai ficar mais escuro, onde tem menos pressão vai ficar mais clarinho. Então, a gente consegue visualizar pontos de pressão. E eu costumo usar bastante esse instrumento para que a gente faça a produção das palmilhas, porque eu consigo ter ali o tamanho real do pé do paciente. Então, é um instrumento muito bacana para quem quer ter. Aqui a gente consegue verificar o ponto de pressão, tipologia do pé. Aqui, por exemplo, um local onde tinha desse, que é uma plantigrafia real de um paciente, onde tinha um neuroma de Morton aqui. Perdão, era um neuroma, porque o de Morton ele fica em terceiro e quarto. O de Morton é em terceiro e quarto dedo. Os outros são neuromas também, mas recebem outros nomes. Vamos lá. A baropodometria também. Então, é uma plataforma que ela tem mais de 4.000 sensores que a gente consegue avaliar de forma estática e dinâmica. Esse aqui é o mais top que a gente tem a nível de avaliação. Mas como eu falei para vocês,
não é um item obrigatório. Vocês conseguem sim fazer um bom trabalho sem precisar dela, mas quem tem, ela é muito boa também. A gente consegue avaliar as pressões dos pés, a gente consegue avaliar por onde passa a carga, a gente consegue também avaliar o salto do paciente. Essa plataforma ela está com um sistema atualizado muito bacana, onde a gente consegue fazer uma anamnese por áudio também, onde fica registrado ali. Tem um sistema de IA também, onde a gente consegue fazer laudos, é muito bom. Mas quem quer te ter é uma excelente ferramenta. Até trouxe os exemplos de que a gente consegue avaliar. Então, aqui na baropodometria, aqui o pé direito e esquerdo do paciente. Vou tentar explicar rapidamente, tá? Hoje a aula aqui, a gente vai ter mais ou menos uma horinha, né, de máximo de aula. Então, mas o conteúdo que tem aqui é para 2 dias, é muita coisa. Então, lá no curso eu consigo me aprofundar bem em cada pontinho. Hoje eu vou tentar dar o máximo aqui para vocês, mas a questão de tempo a gente não consegue se aprofundar, né, em cada quesito. Mas eu vou tentar fazer um resuminho para vocês do que a gente avalia numa plataforma de baropodometria, tá? Então, aqui, por exemplo, o que a gente espera desse exame? Que o paciente coloque 50% de carga em cada pé, 40% de carga na frente e 60% de carga atrás. 5% para mais, para menos, ainda dentro de uma normalidade, tá? Então, a gente consegue avaliar se o paciente está pisando de forma regular, pisando não, distribuindo as forças de uma forma regular ou não. Pontos de pressão, consegue ver aqui, ó, onde tem esse X é o maior ponto de pressão. Normalmente, o que a gente espera é que esse ponto esteja no calcanhar. Quando você tem pontos na frente, pode ser um indício de que o arco transverso, né, está um pouquinho mais desabado, que pode levar a gerar desconforto, enfim. Aqui tem uma opção de 3D que a gente consegue ver bem como está essa curvinha ali. Mas aqui ele consegue mostrar bem especificamente esses pontos de pressão. Isso aqui é bem bacana também para quem trabalha com pacientes diabéticos, porque muitas vezes não tem a sensibilidade no pé e numa pessoa normal, a pressão causaria dor. Num paciente diabético, esse sistema não responde da forma correta, ele tem a sensibilidade alterada, e muitas vezes ele tem uma pressão no local e ele não sente. Então, quem já ouviu falar das úlceras por pressão, né? Então, as pessoas acabam cuidando muito da úlcera, mas não investigam, tá, e por que dessa pressão? Cadê essa pressão? Então, esses pacientes que têm essas comorbidades é um exame muito interessante para a gente já trabalhar de uma forma preventiva. E os outros pacientes, obviamente, a gente consegue fazer excelentes trabalhos, a gente consegue mostrar também antes e depois como evoluiu, como redistribuiu melhor. E assim, além de estático, a gente consegue o exame dinâmico também desse paciente. Aqui, só para vocês terem eu peguei bem esse gráfico, até foi até tipo o paciente que eu atendi hoje, paciente que eu atendi hoje. Botei aqui para vocês. Tá vendo esse pontilhadinho aqui, ó? Esse pontilhado me mostra por onde passa a força desse pé. Aqui, como a gente está estático, mas se eu colocar aqui depois lá na plataforma, tem um videozinho mostrando direitinho por onde passou as pressões, mas eu consigo já identificar alguns tipos de pisada. Por exemplo, quando passa muito para fora essa força, a gente classifica como pisada supinada. Se passa mais pelo centro e sai lá no hálux, uma pisada neutra. Se vem mais para a parte medial, uma pisada pronada. Então, aqui nós temos uma pisada supinada e aqui uma pisada pronada, tá? A gente consegue também fazer várias avaliações diferentes, tá? A gente consegue fazer avaliações de saltos, tem gráfico de força, assim, seria mais ou menos uma hora de aula para dar aqui para vocês sobre essa plataforma, mas eu quis trazer o básico aqui, para vocês já entenderem como funciona essa plataforma, e é um excelente recurso também, tá? Mas, assim, Gisele, eu não tenho uma bar, o que eu posso fazer? Gente, o celular hoje em dia é top, a gente consegue fazer muitas avaliações boas por vídeo mesmo, tá? Quem tem esteira, ótimo. Quem não tem, senta ali no chão do seu consultório, se tiver um pequeno corredorzinho, um espaço pequeno, senta no chão e você já consegue filmar esse paciente caminhando, tá? Não é obrigatório ter uma esteira. Quem tem, ótimo, facilita bastante. Mas às vezes eu não tinha tempo, há uns anos atrás. Eu filmava o paciente caminhando no consultório, mesmo que tá tudo bem, a gente já consegue avaliar, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, tá? A gente consegue avaliar aqui, ó, uma pegada pronada, clássica, a gente vê ele, o contrário, né? Uma pisada supinada. Os dois
os dois tópicos ali diferentes. Certo? Então, excelente recurso. Não tem esteira, bota o paciente para caminhar no chão, você já consegue pegar um ângulo bom. Aqui um ponto bem importante. Lembra que lá no início eu falei para vocês, quando você vai fazer a anamnese, pedir para que esse paciente traga o calçado? Isso é bem importante, tá? Porque a gente precisa avaliar esse calçado. Muitas vezes, o calçado é o vilão da história. Quem é meu aluno já viu esse vídeo aqui, mas quem não é, aqui é para vocês entenderem. Vou dar um play aqui só para vocês avaliarem esse paciente. É o mesmo, tá? Na mesma avaliação. Então, vamos observar juntos aqui. Vamos ver se a gente consegue observar alguma disfunção nesse pé. Olhando, não tem nada que chamaria muita atenção, né? Vocês concordam comigo? Ali o pé esquerdo faz uma pisada neutra, o direito, uma pronação sutil. Isso bem sutil mesmo, né? Nada que chamaria muita atenção, nada que precisaria de intervenção. Esse caso aqui, a mãe é a minha paciente, ela me mandou uma mensagem dizendo que essa pessoa, esse paciente tem 15 anos, dizendo que o filho dela começou a andar torto e começou a sentir dores nos pés. Então eu falei, não, traz ele aqui para a gente avaliar, para a gente entender o que está acontecendo, né? Não teve grandes alterações funcionais nos outros exames, na esteira estava tudo bem, e eu pedi para que ele caminhasse com o tênis dele. Deixa eu só botar aqui. Agora observe ele caminhando com o tênis. Consegue perceber a diferença? O tênis está alterando a pisada dele e está fazendo ele fazer uma hiperpronação, que não é natural dele. Então, obviamente, ele começou a caminhar com esse tênis e ele começou a sentir dores. E não é um tênis velho, tá? Esse tênis, se eu não me engano, tinha 2 ou 3 meses quando a mãe dele trouxe ele aqui. Consegue observar a diferença? Eu sempre brinco assim, muitas vezes tem paciente que anda com o inimigo, né? É muito importante que vocês peçam para o paciente de vocês trazerem o calçado, porque às vezes o paciente passa o dia inteiro com tênis, um tênis velhinho ou um chinelinho em casa, e na hora de ir para a consulta ele pega aquele calçado mais bonito porque está saindo de casa, mas é o calçado que ele menos usa. Então, eu recomendo para vocês, na hora do agendamento mesmo, pedir para que esse paciente traga o calçado que ele mais usa no dia a dia, tá? Isso é muito importante a gente avaliar. Então, sempre avalie esse paciente descalço e com calçado usual também, principalmente se é um paciente que relata mais dor ao caminhar, se é um paciente que está fazendo algum tipo de corrida. Às vezes eu recebo pacientes aqui também que são atletas, com canelite, fascite plantar, e eu peço para que ele traga os tênis mais usuais também, e eu consigo comparar um tênis com outro, e muitas vezes aquele tênis o mais caro, com a placa mais cara, aquele tênis que é o mais top de todos, não era o mais adequado. E às vezes o tênis lá mais basiquinho foi o que resultou melhor para ele. Porque não existe um calçado que é bom para todo mundo, nem ruim para todo mundo. Existe a individualidade de cada um e como esse calçado vai se comportar nesse pé. Por isso que a avaliação do calçado ela é muito importante. Certo? Agora a gente vai falar sobre alguns testes especiais que vocês já vão poder usar amanhã aí no consultório com o paciente de vocês, tá? Eu sei que tem bastante informação aqui, tá? Mas essa aqui é só uma parte do que realmente a gente consegue estar levando depois lá dentro do curso. A gente consegue, entre cada informação, se aprofundar mais, dar mais ênfase, tá? Mas eu quero que vocês consigam, anotem aí, peguem um papel e caneta, anotem tudo que vocês precisarem, já começar a colocar em prática amanhã com o paciente de vocês, tá? Então, vamos lá. Teste especial. Um que eu uso, assim, para 99% dos meus pacientes é o Lunge Test, que eu vou avaliar como está a mobilidade do tornozelo, tá? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pede para o paciente. Eu aqui no consultório já tenho um espacinho ali, onde eu já tenho, coloquei uma fitinha que tem um espaço de mais ou menos 10 centímetros, eu já peço para o paciente ficar naquela posição, mas qualquer local do consultório de vocês, que vocês estiverem, pode ser feito, tá? Mas basicamente, como funciona esse teste? Você vai pedir para o paciente se afastar, ficar próximo de uma parede, mas afastar um pouquinho o pé, quadril retinho de frente para a parede, e você pede para esse paciente deixar o calcanhar apoiado no chão. O calcanhar não pode elevar, tá? Esse calcanhar tem que ficar apoiado no chão.
E você pede para que ele tente levar o joelho em direção à parede, sem que o calcanhar se eleve. Então, ele vai fazer esse movimento o máximo que ele conseguir, mas com o pé todo fixo no chão, sem o calcanhar se levantar. E você pode medir isso, quanto de inclinação, ou mesmo até com uma reguinha você consegue fazer. Então, você pode usar tanto o goniômetro, como tem no celular inclinômetros também, onde a gente consegue colocar ali na tíbia do paciente, e ele vai inclinando, e eu consigo quantificar quantos graus que ele está apresentando. Quando a gente vai falar em graus, o ideal é que ele fique entre 35 e 45. O desejável seria 45 graus para todos, né? Mas até entre 35 e 45 tá ok. O que acontece? Quando tem menos de 35 graus, é fator de risco para um monte de lesão. Um monte de lesão. Se a pessoa pratica esporte, então, assim, a chance de ter uma lesão é muito alta. Lesão facete plantar, tendinite de calcâneo, posterior de coxa, joelho, um monte de lesão que pode acontecer. Tá? Você pode fazer isso então de forma inclinada, ou que tem nos aplicativos do celular, você consegue esses aplicativos de inclinação. Ou você pode colocar também uma fita métrica ali na parede, tá? Se você for usar a fita métrica, você vai calcular o quanto esse pé precisou se afastar para que esse joelho chegasse à parede, entendeu? Então, esse espaço aqui embaixo, ó, é o que você vai calcular. Então, se esse pé estava mais para trás, ele não encostou, você vai pedindo para que ele vá chegando mais próximo à parede, até que ele consiga encostar esse joelho sem que esse calcanhar se eleve. E você pode calcular quantos centímetros tem aqui. Então, a literatura nos traz que entre 8 e 10 centímetros está tudo bem, tá? Se precisou menos de 8 centímetros, aí já tem a questão do encurtamento, da baixa mobilidade, tá? Então, esse é um teste muito importante. Eu faço com todos os pacientes aqui no consultório. Eu vou mostrar um caso aqui para vocês também, ó. Aqui, perna esquerda, ok? Olha a perna direita dela. E ela veio para mim com uma queixa de tendinite de calcâneo e estava com fascite plantar também. Olha a diferença. Opa, deixa eu dar um play aqui. Ó. Aqui, ok, mobilidade boa. Agora, olha o outro pé. Tá vendo? Ela tava com, se eu não me engano, tava com, acho que nem 15%, nem 15 graus de mobilidade. Então, essa disfunção aqui, no dia a dia, imagina essa pessoa fazendo suas tarefas, caminhando, um pé indo, outro não indo, pode gerar outras queixas. Aí, por exemplo, você recebe esse paciente com uma fascite plantar ou com uma tendinite calcânea. Você vai lá, tenta, que é da fisioterapia, né? Tenta tratar, né? Faz todo o protocolo para fascite plantar, laser, liberação miofascial, faz todo o protocolo, mas e o tornozelo que não melhorou? A chance de ter reincidiva pode até melhorar a dor momentaneamente, mas a chance de ter uma reincidiva é muito grande, tá? Então, acaba tendo um risco maior de lesão. Aqui um outro caso também, isso foi na esteira, é uma paciente com uma queixa de fascite plantar e dores no antepé. Olha ela correndo. Os dois com baixa mobilidade e o esquerdo muito pior. Conseguiram perceber? Tornozelo ali, baixa mobilidade. Então, avaliar nesse ângulo também como está. Por isso que é importante entender o que seria o esperado na fase da marcha, né? E o que você está observando no seu paciente também. E vamos para o Jack Test, né? Ou o teste de molinete. São testes praticamente iguais, só que avaliam coisas diferentes, né? O Jack Test, se a gente vai avaliar se esse é um arco por exemplo, um pé plano, se é um arco que tem flexibilidade ou não, ou a gente pode avaliar também para fascite plantar, porque fazendo esse movimento há uma tensão excessiva na face plantar, onde a gente consegue fazer o teste também para fascite. Hoje tem uma pergunta: quantos centímetros é o espaço da parede? O do lunge test, o ideal é de 8 a 10 centímetros, seria normal. Menos de 8 centímetros é fator de risco. Se for fazer em centímetros. Certo? Ó, aqui, vou só voltar aqui que a gente parou no Jack Test, né? O teste do molinete. Eu trouxe um na prática. O que acontece? Se eu faço
Deixa eu pegar o meu pezinho aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar esse pezinho. Se eu faço uma extensão do hálux, automaticamente eu vou fazer uma extensão, uma extensão do hálux. Esse arco ele vai ficar mais rígido, porque esse arco ele vai ficar mais estendido aqui, tá? Então, naturalmente, quando se tem um pé plano, que ele tem flexibilidade, se eu fizer esse movimento, toda a estrutura ela vai se movimentar junto. Se for um pé plano rígido, ele não vai movimentar da forma que a gente quer. Eu vou mostrar no videozinho a seguir. Tá, Gisele, mas o que diferença isso faz na vida real? Vamos lá. Quando a gente tem um pé plano flexível, a gente vai conseguir trabalhar movimento com esse pé, a gente vai conseguir colocar palmilhas com facilidade, porque a gente consegue acomodar esse arco, ele tem flexibilidade para acomodar. Se esse pé está, rígido, pode ser que tenha uma barra óssea, alguma artrose, alguma coisa mais comprometida ali. Então, já é um pouco mais difícil, tanto de trabalhar alguns exercícios, como para usar palmilhas também. Porque, veja bem, se eu não tenho, se eu tenho uma rigidez, deixa eu pegar um pezinho aqui, se esse arco ele não se move, eu não posso tentar subir aqui com um suporte de arco, porque ele não tem movimentação, eu vou estar machucando esse pé. Então, eu tenho que criar uma outra estratégia para trabalhar se esse pé tiver rigidez, tá? Então, para quem trabalha com palmilhas, quando vocês pegam um pé plano, esse teste ele é fundamental. Vocês têm que saber avaliar se esse arco ele é rígido ou se ele é flexível, tá? Eu vou mostrar um videozinho que fica mais fácil de entender a dinâmica. Esse vídeo é o seguinte: o paciente tinha queixa de dor no tornozelo, do pé esquerdo, tá? Dor no tornozelo, no arco também, e ela tinha uma encravada. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui é o direito, eu fiz o teste estava ok, tem mobilidade, e no esquerdo vocês vão observar como tem a rigidez, tá? Vamos lá. Ó, consegue ver? Agora olha esse lado. Praticamente nada de movimentação ali. Olha lá embaixo. Todo o arco desabado. Aqui de novo. Eu mexo aqui, todo o pé se movimenta junto. Do outro lado, não tem movimentação. Então, para esse caso aqui, eu tive que tratar com palmilhas de uma outra forma, né? Usar uma outra estratégia de palmilhas, cuidar da questão da sobrecarga que a unha vinha recebendo também. Então, para quem trabalha com pé plano, né, que recebe bastante pacientes com pé plano, esse teste ele é muito bacana de ser feito, tá? Você tem que conseguir identificar se tem flexibilidade ou não esse pé. Depois, a gente também tem um teste do drop do navicular. O que acontece? Pode ser, a grande maioria dos pés planos, eles têm flexibilidade, tá? Vou te falar que a cada 10 pacientes, 8 têm flexibilidade. É menos comum receber com rigidez, mas tem. Mas esse pé, quando tem flexibilidade, a gente precisa avaliar também o quanto que esse arco ele desce. E a gente tem um teste chamado de drop do navicular. O que acontece? O navicular, ele é o ossinho que ele faz o ápice do nosso arco. Quando você está em repouso, esse pé ele fica numa posição. Se você coloca a carga, ele tem uma tendência, o arco, a descer, certo? O ideal é que esse navicular, ele desça no máximo 1 centímetro. Se ele desce mais do que 1 centímetro, esse arco ele está colapsando um pouco a mais e tem a chance de ter desconforto, tá? Oi? Outra pergunta, o teste pode ser feito com a pessoa sentada ou precisa estar em pé? Eu prefiro fazer com a pessoa, depende muito do peso da pessoa, sendo bem sincera com vocês, tá? Às vezes a gente pega um paciente muito pesado, a gente não consegue fazer porque ele tem peso demais naquela perna, então a gente pode dar um falso positivo. Quando é um paciente muito pesado, eu peço para ele ficar sentado. No caso ali, era uma paciente leve, então eu consigo pedir para ela, fulana, eu vou pedir para você colocar mais carga nessa perna e deixa essa perna um pouquinho mais solta. Aí eu consigo manipular. E ali, gente, não é para fazer um carinho, é força mesmo, é empurrar o hálux para cima, tá? Não é só tentar, né, sutilmente. Mas assim, às vezes é um paciente muito pesado e eu não consigo dar mobilidade para esse pé, daí eu peço para ele sentar, mas dá para ser feito das duas formas, tá? Então, depende muito do peso do paciente. Se é um paciente muito leve, eu faço em pé, mas a maioria é sentado mesmo.
certo? Então, quando esse arco tem essa flexibilidade, eu preciso avaliar o quanto que esse navicular está descendo, tá? Como é que a gente faz esse teste? Você vai pedir para o paciente ficar sentado, você vai palpando lá o navicular. Como é que eu acho o navicular, Gi? Você chega no malelo, que é um ossinho que fica mais protuberante, você vai descendo em direção ao hálux aqui, você vai achar uma protuberância mais. Normalmente, na grande maioria dos casos, o navicular ele fica mais protuberante aqui. Então, você consegue palpar e sentir com facilidade ali. Achou o navicular? Você vai riscar o pé do paciente com caneta e vai pegar uma folhinha e vai colocar. Deixa eu pegar uma folhinha aqui. Eu tenho uma foto depois ali do teste, fica mais fácil, né? Mas você vai pegar esse risquinho e você vai riscar na folha. Depois, você vai pedir para o paciente ficar em pé, fazendo a descarga de peso, e você vai fazer o mesmo risco. Você precisa calcular, você vai pegar essa folhinha, você vai calcular entre um risco e outro o quanto esse o quanto esse navicular desceu, tá? Lembrando que acima de 1 centímetro é fator de risco, tá? Eu vou mostrar, vai ficar mais claro no próximo slide, que eu tenho um teste de um paciente real aqui, ó. Consegue ver? Aqui é o paciente sentado. Eu fiz um risquinho aqui e eu passei esse risquinho para a folha. Essa folha tem que estar em contato com o chão, tá, gente? Em contato com o chão quando está em pé, quando o paciente está sentado, em contato com o chão quando ele está em pé. Então, eu marquei aqui o navicular e fiz um risquinho. Pedi para o paciente, fica em pé para mim agora. Ele ficou em pé, olha para onde foi esse risco. Veio aqui para baixo. O navicular desceu isso aqui. Fiz uma outra marcação. Depois, o que eu vou avaliar? A distância entre um risco e outro. Entre um risco e outro. Esse paciente é uma criança, tá? Eu acho que, se eu não me engano, você tinha... não vou recordar, mas era 10, 12 anos, por aí. E ele veio com queixa de dor ao caminhar ou correr, tá? Então, eu fiz esse teste, eu vi que ele tinha flexibilidade, mas eu precisava ver se realmente nesse arco estava descendo mais do que eu gostaria, do que deveria, né? E ele estava descendo 2 centímetros, tá? Então, a gente conseguiu avaliar. Nesse caso aqui, o que a gente fez? Passei exercício para ele, né? Para fazer em casa, exercício, footcore de uma forma geral. E a gente entrou com palmilhas. Na consulta seguinte, ele já estava descendo só 1,5, tá? Na última consulta, a gente já conseguiu que ele descesse só 1, ou seja, esse pé, ele começou a trabalhar, ele começou a ganhar mais força, ele conseguiu a ter mais segurança nesse pé, ele conseguiu conter mais esse arco, tá? Porque muitas vezes a pessoa simplesmente relaxa e desaba. Então, é um teste bem importante para você estar colocando na sua ficha de avaliação e vendo, tá? Passou de 1 centímetro ali, tá com dor, com toda certeza ele precisa fazer uma sustentação, já é um bom indicativo para a palmilha, fora as outras terapias que a gente pode associar. A gente depois tem um testezinho também para o paciente que chega com dor lá na parte da frente do pé, para a gente entender se é uma metatarsalgia ou se é um neuroma de morta, né? Normalmente o neuroma ele dá uma dor mais entre os raios, se você for papar, mas se a gente fizer essa compressão ali entre os raios, né? O que é um neuroma, né? Para quem está assistindo e está iniciando agora nesse mundo. A gente tem o pé, e dentro desse pé, a gente tem vários nervinhos passando por aqui, tá? Vários nervos passando. E, às vezes, por causa de sobrecargas, seja do estrutural do pé ou um calçado inadequado, seja por vários fatores, esse nervo ele começa a ficar irritado e ele começa a ficar mais espessado. Ele fica como se fosse uma bolinha mesmo, ele cria um neuroma. E costuma ser muito doloroso para esse paciente, tá? O paciente costuma relatar formigamento, sensação de choque, sensação que tem uma bola no pé, sensação de agulhada, ou que está pisando num caco de vidro, várias sensações desse tipo. E um dos testes para a gente confirmar se é ou não é fazer essa compressão dos raios. Se eu comprimo, eu vou estar irritando esse nervo, e se der essa dor repercutir com mais força no paciente, pode ser um indicativo que realmente é um neuroma de Morton, tá? Certo, gente? Muita coisa até aqui. Na verdade, tem mais coisas ainda, só que a gente tem um tempo curto, né? Não vou deixar vocês por horas e horas e horas aqui. Depois a gente tem um curso e a gente consegue lá dentro esmiuçar mais tudo isso, né? A gente consegue ter mais conteúdos também. Mas vamos lá. E agora, como que a gente...
ok, Gisele, eu já entendi, já avaliei, já fiz alguns testes, já vi que tem alterações. E agora, como é que eu vou tratar essas alterações, tá? Então, palmilha, ela entra também como recurso terapêutico. Obviamente que tem outros recursos que a gente pode usar, como a fisioterapia, enfim, mas a gente vai entrar com um recurso que a gente tem muito bom, tá? Que muitas questões de suporte mesmo, a gente vai conseguir fazer isso com a palmilha. Porque a palmilha, ela consegue dar suporte no arco, ela faz o alinhamento da pisada, consegue redistribuir as pressões, consegue dar amortecimento, conforto, uma série de coisas. Por exemplo, no neuroma de morto, não há exercício que consiga tirar a pressão do local. Temos que usar palmilhas. Nas grandes partes da metatarsalgia também. Fascite plantar, tá? Então, ela pode entrar como o herói da história mesmo, né? Tratando essa dor do pé, ou como coadjuvante também no tratamento para as lesões. Então, a palmilha é um excelente recurso, tá? Quando a gente fala de palmilhas, a gente tem alguns tipos de palmilhas, porque muitas vezes nós temos pacientes que, por exemplo, praticam muito esporte, então a gente consegue fazer palmilhas esportivas. Tem aquela senhorinha que adora usar o seu chinelinho. Gisele, eu não abro mão do meu chinelinho da minha avó nesse casa. A gente consegue fazer o trabalho com o chinelinho também. Então, a gente tem palmilhas para calçados sociais, calçados clássicos, para esportivos e para chinelo. A gente consegue atender, assim, a grande parte da demanda dos pacientes. Obviamente que a gente vai explicar e orientar qual o calçado mais adequado, mas dentro dessas possibilidades a gente consegue tratar com a palmilha em vários calçados diferentes também, tá? Então, para quem não conhece, palmilha, ela é feita por camadas, né? Desde o forro, temos uma placa de resina. Em cima dessa placa, onde a gente costuma colocar os elementos podais, e depois a gente coloca uma cobertura. Então, ela é feita por camadas, onde, após uma boa avaliação funcional, a gente vai entender o que tem disfunção desse paciente. Eu vou usar uma palmilha como recurso terapêutico. Esse recurso, eu tenho elementos que eu consigo... Eu vou até passar para o próximo, assim, são elementos que eu consigo dar conforto, retirar carga, dar suporte, usar uma cunha antipronadora, antissupinadora, eu consigo fazer uma boa prescrição. Já tenho tudo que o meu paciente precisa, agora eu vou fazer um projeto da minha palmilha. A gente vai fazer esse projeto, então, através dos elementos podais que a gente consegue colocar nessa palmilha, a gente consegue aí trazer conforto, tirar carga, dar amortecimento, assim, existe uma infinidade de elementos que a gente pode estar usando, tá, na palmilha desse paciente. Não vou conseguir entrar aqui agora porque é muita coisa, né? Lá no curso a gente consegue realmente ensinar para que serve cada pecinha, para qual situação que a gente vai usar, mas basicamente a gente compõe a palmilha dessa forma, com camadas, elementos podais de acordo com a anatomia do pé do paciente, onde a gente vai fazer essa palmilha personalizada. Inclusive, eu trouxe alguns estudos de caso aqui para vocês também, tá? Eu sempre falo que cada palmilha é única, tá? Cada pé é único. Eu sempre faço uma analogia a óculos, tá? Muitos pacientes acham que uma palmilha é a mesma que vende na farmácia e não é, tá? Ou seja, ninguém compraria um óculos na farmácia, apesar de que tem algumas farmácias que vendem, né? Mas a palmilha precisa ser específica para aquele paciente. A gente precisa entender o que o paciente precisa. Ele precisa de suporte? Ele precisa de retirada de pressão, ele precisa de acomodação, ele precisa, enfim, o que ele precisa, a gente vai estar trazendo junto nessa palmilha. Trouxe alguns estudos de caso para vocês acompanharem aqui, para vocês entenderem. Aqui, por exemplo, é uma paciente que estava com uma fascite plantar, tá? Ela disse que tem um esporão, né, porque a dor era mais central, lembrando que esporão nem sempre é o vilão da história, mas ela é uma dona de casa, que ela tem uma queixa lá no centro do calcanhar e ela não abre mão do seu chinelinho. Então, a gente consegue colocar aí, fazer essa palmilha, onde eu dou um suporte do arco, se eu dou um suporte, eu já diminuo um pouquinho a tensão da face, e eu consigo colocar amortecedores nos calcanhares, tá? A gente tem, hoje em dia, tem muita tecnologia, muita engenharia de materiais. Então, assim, não é só um material macio. Por exemplo, esse material aqui, ele é a gente chama ele de porão. Tem várias empresas com vários materiais diferentes e muito bons, tá? Mas ele é um material, por exemplo, que é usado em Lamborghini, em Ferrari, porque ele tem uma alto poder de absorção de carga. Quando coloca isso num calçado, numa palmilha, o paciente sente extremo conforto, além de conseguir redistribuir a carga também, tá? Então, aqui é um caso de fascite plantar. Aqui um caso, o paciente tem uma dor no antepé, serve também para neuromas, ó. A gente colocou aqui um poron também lá na parte da frente.
E a gente conseguiu colocar um conforto também no calcanhar. Então, a gente conseguiu tratar aquela dor lá do antepé do paciente e também essa dor do calcanhar do paciente. É possível colocar em outros tipos de calçados também. Aqui, por exemplo, um paciente que tem uma metatarsalgia, a gente usa uma barra aqui, onde quando a gente coloca no local exato da anatomia do pé, a gente consegue diminuir a pressão lá da parte da frente, e ele consegue usar em outros tipos de calçados também, não precisa ser especificamente o chinelinho, né, Havaianas. Aqui mais um caso, é um paciente com uma calosidade nessa região aqui, ó. Consegue ver que tem a gente chama isso de cutout. Vou voltar aqui no início para vocês verem, ó. O paciente tem sesamoidite, tá? Aqui, ó, nesse local aqui, e tem uma calosidade aqui. Então, a gente consegue fazer uma supressão de carga ali. Isso serve para calosidades, alguns casos de pacientes diabéticos, a gente consegue fazer, mas é uma palmilha um pouco mais elaborada, né? Ela precisa de mais recursos aqui também. Mas aqui, para vocês entenderem, tem uma calosidade aqui e uma sesamoidite aqui, ó, uma lesão nesse local. A Sabrina perguntou se a palmilha pode molhar. Pode. O que eu sempre oriento para o paciente é que não é para deixar de molho, mas assim, pode lavar, deve ser higienizada, inclusive, secar à sombra. Existe uma série de cuidados que a gente passa para os pacientes, tá? A gente consegue entrar em todos os cuidados lá, mas lá no curso a gente consegue fazer isso. Mas, assim, existe uma série de cuidados com essa palmilha, porque a palmilha não é só uma palmilha, é um recurso terapêutico, é uma órtese, então ela precisa desse cuidado, mas pode molhar sim. O maior cuidado que a gente pede é com calor. Esses dias tem um paciente que resolveu colocou na secadora. Vocês imaginam como ela saiu, né? Saiu uma coisa assim, né? Mas a gente já tá vendo ali, até aqui agora que deu um pausezinho ali. Opa, deixa eu só voltar aqui. Tá vendo que tem até uma fitinha aqui, ó. Eu sempre coloco ali o cuidado com calor excessivo ali. Eu sempre coloco como orientação. Mas isso tudo a gente explica para o paciente na consulta e manda por escrito também. Aqui um outro caso também, até coloquei uma plantigrafia ali embaixo para vocês verem o local onde tinha o calo. Essa paciente aqui é uma paciente que está em acompanhamento comigo há bastante tempo. Ó, olha o local onde ela tem dor e o local onde a gente fez a retirada da calosidade. Essa é uma paciente, ela faz podologia com frequência, mas é uma paciente que ela diz que ela não consegue nem levantar da cama para ir no banheiro sem colocar a palmilha no pé, porque ela tem uma dor muito profunda ali, muito severa. É uma paciente mais, né, uma paciente mais idosa, e ela não consegue simplesmente viver sem a palmilha. Então, aqui só para vocês verem o local onde tem a calosidade, onde ela sente muita dor, e a gente consegue fazer esses pontos de alívio, ó. Ó, aqui ela sente uma dor terrível e ela sente muita dor aqui. São calos com núcleo, enfim, tem todo o cuidado da podologia, mas mesmo assim ela diz que precisa da palmilha. Então a gente consegue colocar esses amortecedores, ó, nesses pontinhos. Aqui uma palmilha moldada também, existe vários tipos de palmilha, onde a gente faz um contato total do pé do paciente. Aqui é um paciente que é corredor, tinha queixa de dor no arco e tem uma unha encravada também, a gente colocou pontos de pressão, a gente viu no exame dele que ele faz pressão mais aumentada ali. Então, a gente fez ela fica totalmente moldada no contorno do pé do paciente e com um ponto de absorção de carga onde necessita. Ó. Aqui outro caso de calosidade, tá vendo aqui, ó, um caso bem sério também. Uma paciente feminina, olha o local onde ela tinha a calosidade, a gente fez a supressão de carga. O que aconteceu aqui? Ela tem 70 anos, ela tem uma pisada supinada. E ela foi uma vez ao médico, e ela tem um joelho um pouquinho valgo. E o médico recomendou para ela... Opa, deixa eu só botar aqui. O médico recomendou para ela palmilhas para pisada pronada. E ela já tinha uma pisada supinada. Aí usou uma palmilha que empurrou mais para aquela região. Aí depois que ela começou a usar, aconteceu isso aqui no pé dela. Ó. Vou mostrar mais lá no início para vocês. Ó, tá vendo ali? Calo. Aí nós entramos com palmilhas para fazer esse alívio aqui. Ela teve uma resposta bem positiva. A Sabrina perguntou também se o paciente precisa fazer a troca a cada quanto tempo? Então, a gente sempre faz acompanhamentos, tá, Sabrina? A gente pede sempre um acompanhamento, tudo vai depender do caso, mas normalmente a gente pede um acompanhamento em 3 meses. Casos mais sérios, a gente precisa um pouco antes, em 30 dias. Mas toda vez que o paciente faz o acompanhamento, não é para a troca de palmilha, a gente consegue fazer ajustes na própria palmilha. Então, a gente consegue abrir essa palmilha, colocar um elemento, trocar o elemento, a gente consegue fazer isso tudo, tá? E assim, a durabilidade da palmilha, isso é muito relativo,
porque depende do peso do paciente, quantidade de tempo que ele fica em pé, atividade física. Eu sempre recomendo uma troca por ano, mas eu tenho pacientes usando a mesma palmilha há 3 anos. Então, assim, depende de vários fatores e cuidados, mas eu peço em média uma troca uma vez por ano, tá? Tem pacientes que às vezes vêm para consulta, hoje mesmo eu atendi um paciente que comprou 4 palmilhas. Então, possivelmente, essas palmilhas vão ter uma durabilidade maior, porque ele vai ter um revezamento de palmilhas, né? Então, depende muito do caso. Mas eu sempre recomendo uma troca por ano. Ó, é possível fazer para calçados sociais também. Aqui é uma paciente que tinha dor no calcâneo e ela só faz uso de calçado social. Então, a gente colocou uma taloneta aqui para esporão calcâneo e facete plantar, e a gente consegue usar em calçados. O que eu sempre sugiro para o paciente? Colocar uma fitinha dupla face, para que ela não fique andando, mas é uma palmilha diferenciada. Se vocês observarem, ó, ela não é uma palmilha que vai até os dedinhos, ela fica no contorno do pé do paciente, ó. Ó, tá vendo? Porque muitas vezes tem paciente que tem bico fino, um calçado né, com uma forma diferente. Então, dessa forma, a gente consegue abraçar aí todos os tipos de calçados que são sociais. Para desmetria de membro também, né? Fator de risco aí para... Desmetria de membro é fator de risco para a facete plantar, artrose de joelho, problemas de quadril, hérnia de disco. Então, é muito importante que a gente faça essa compensação, tá? Que é um paciente que tinha uma desmetria de 2,5, a gente compensou 2, tá? Então, aqui a gente consegue colocar esses calços também na palmilha. Aqui um paciente que fez uso de chinelinhos para queixas do arco, porque tinha o pé plano. Aqui a gente consegue colocar os suportes de arco, ó. Consegue ver que tem o suporte de arco para ficar bem confortável. Por os pequenos também, palmilhas infantis. Aqui foi um paciente que fez um chinelinho e a palmilha. A gente consegue estar cuidando desses pezinhos também. Aqui o suporte de arco que a gente fez para ele, sob medida. Suporte igual a gente faz. O mesmo tratamento que a gente vai fazer na palmilha, a gente consegue fazer no chinelinho também. Aqui um caso de uma amputação, essa é uma paciente que sofreu amputação do 5º dedo e ela queria muito usar chinelinho, mas o dedo dela ficava meio escorregando e ela pedia que eu preenchesse. Não sei se vocês conseguem ver aí. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, tá bem discreto, mas aqui tem tá vendo que tem um preenchimento de amputação aqui? É porque ficou extremamente discreto. Oi. Qual o recurso para medir essa computação? A compensação? A gente consegue fazer pelvimetria, tá? A gente consegue, no curso eu consigo explicar um pouco mais aprofundado. Então, tem 4 exames. Por exemplo, o melhor recurso é que se o paciente chegar com uma escanometria, padrão ouro. Mas mesmo a escanometria, eu já peguei vários pacientes que deram errados. Teve paciente que chegou com escanometria dizendo que um membro era mais curto e era outro. Pacientes que chegou com 2 escanometrias com valores diferentes. Então, a gente usa um pelvímetro, que pode ser... Eu acho que tá ali, Augusto, pega ali atrás. Tá em cima, isso aí, ó, esse aparelho. Daqui. Esse aqui é um pelvímetro, tá? Esse aqui você pode comprar pronto, ou a gente teve um aluno nosso que produziu, mandou fazer e mandou o gabarito lá na comunidade dos alunos, eles conseguiram fazer de uma forma com um terço do valor. Então, esse aqui é um pelvímetro, a gente consegue colocar na crista ilíaca do paciente e observar qual é a pelve que está mais alta e qual que está mais baixa. Mas não é só isso, a gente precisa fazer outros exames também. Então, tem 4 exames que eu ensino os alunos a fazerem, né? Avaliar a crista ilíaca, avaliar a inclinação do quadril, avaliar se está posterior ou anterior, avaliar, tem um teste de Galeazzi também. Então, a gente faz, se nos testes clínicos de dismetria de membro der positivo em todos, possivelmente aquela perna é uma perna curta verdadeira, porque existem as pernas curtas falsas. O que é uma perna curta falsa? Eu coloco... Oi. A Fernanda Torres perguntou, o pedido de escanométrica. Escanometria, só o médico pode fazer? Se for pelo plano, o médico. Se for particular, a fisioterapeuta pode pedir, tá? Não tem problema nenhum. Ou fisioterapeuta pode, não sei, eu não sei qual é a tua profissão, Fernanda, então, quem que é a Fernanda? É podologista? Fernanda Torres Carvalho, não sei. Fernanda, eu não sei qual é a tua profissão, daí eu teria que ver certinho, mas assim, fisioterapeuta pode pedir exames que complementem a sua avaliação clínica, porém, alguns planos somente o médico pode pedir. Mas o exame clínico a gente consegue fazer, tá, Fê? Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Então, tem esses exames que a gente consegue avaliar, né? São 4 exames que a gente, se der positivo em todos, possivelmente perna curta verdadeira. Por que eu falo perna curta verdadeira? Porque tem a falsa. O que é uma falsa? A gente vai avaliar
a crista ilíaca do quadril do paciente, a gente observa que uma está mais baixa do que a outra. E muitas vezes é porque tem um arco mais desabado desse lado, muitas vezes é porque está um joelho um pouquinho mais valgo, um tornozelo mais valgo. Esse paciente está com esse desnível do quadril, a gente coloca no consultório mesmo pega um elemento podal, coloca no pé do paciente para testar e automaticamente esse quadril já organiza. Então seria uma perna curta falsa. Nas verdadeiras, a gente tem aqui no consultório calços. Na verdade, a gente usa os gabaritos, onde a gente coloca dentro do calçado do paciente. E eu vou subindo um por um, até eu ver quanto que a gente conseguiu trazer para nivelar. Então, eu consigo entender quantos milímetros ou centímetros esse paciente precisa pelo nivelamento do quadril dele. Pode falar. Fernanda é podologista. Perfeito, Fê. Mas daí a avaliação... Daí eu não sei, eu sendo sincera, eu não sei como funciona, né? Com relação à podologia, a fisioterapia eu sei que pode, mas dá para fazer avaliação clínica, tá? A avaliação clínica você consegue verificar dessa forma. Então, tem alguns testes clínicos que a gente faz. Se você não tiver o pelvímetro, dá para fazer com a mão na crista ilíaca do paciente mesmo e verificar até onde você consegue ver que esse quadril ficou organizado. Aí eu sugiro que vocês vão colocando esses calços, tá? Que pode ser pedaços de EVA mais um pouquinho mais grossinho, ou tem uns gabaritos que a gente usa para medir calçados do paciente, que eles têm 1 milímetro, e você vai subindo ali até você ver que esse quadril ficou organizado. A gente já sabe qual é o valor que esse paciente precisa de ajuste da dismetria, tá? Então, voltando aqui, tá? Aqui foi um caso de amputação, tá bem discretinho, não aparece? Ó, mas aqui, ó, aqui tem um elemento de preenchimento de uma amputação dessa paciente. Aqui um outro caso de amputação também. Aqui, na verdade, foi uma paciente que sofreu uma queimadura nos pés na infância, teve que passar por várias cirurgias, e a gente fez essa palmilhinha, ela veio até indicada de uma podologista, muito conhecida minha, inclusive minha aluna, e ela tinha uma dor tremenda. Deixa eu voltar aqui, que os videozinhos não ficam... Ó, deixa eu botar bem certinho aqui. Tá vendo ali onde tem um esparadrapo ali? Ela tem uma dor, ela diz que é uma dor insuportável, ali onde era a base do primeiro metatarso, aqui e aqui, ó. Com a palmilha, a gente conseguiu dar uma boa qualidade de vida para ela. O que acontece? Ela tinha calosidade, tinha muita dor, ia na podologia, tirava a calosidade, até dava uma aliviada, mas não resolvia. Então, a gente entrou com as palmilhas, a palmilha dá uma sustentação no arco dela, retira a pressão daqueles pontinhos, e ela fez o uso e ela gostou muito do resultado, tá? E no caso aqui, ela costuma usar um calçado de tamanhos diferentes, e ela já tem um preenchedor, mas a gente consegue fazer um preenchedor também. Tá, Gi, mas o que eu preciso para produzir palmilhas? Vamos lá. Ó, o que eu te chamo de materiais necessários básicos, tá? Para que você consiga aí fazer uma palmilha. Primeira matéria-prima, né? A gente consegue passar depois, para quem é aluno, toda a lista de fornecedores, inclusive nos fornecedores já tem os materiais mais usados para eles auxiliarem você. Mas assim, o que precisa para ter um laboratóriozinho aí para vocês fazerem essas palmilhas? O básico, tesoura, o plantígrafo, eu sempre falo que é necessário porque a gente consegue, através dele, fazer depois o projeto da palmilha e a gente consegue fazer depois toda a execução através dele. Ou quem já tem o baro também consegue imprimir o baro ali. Um soprador, que é um equipamento super tranquilo, aí que você compra baratinho no Mercado Livre. Cola. E daí você pode, para fazer o acabamento, você pode ter uma micro-retífica ou uma lixadeira, tá? Para lixar, dar aquele acabamento para ficar de uma forma bem, bem bonitinha a palmilha ali, tá? Ou pode ter também custo zero. Como é que funciona isso? Quem é nosso aluno, a gente consegue produzir a palmilha desse paciente e enviar para ele, tá? Tem vários alunos de vários cantos do Brasil, e tem famílias nossas nos 4 cantos do Brasil. A gente consegue receber aqui a plantigrafia, ou quem tiver a baro mandar para a gente também, a gente faz a produção e envia para vocês para não precisarem estar produzindo também essas palmilhas. Quem não tem tempo, quem simplesmente não quer, tem essa possibilidade também de não ter custos a mais com montagem de laboratório, equipamentos ali para essa produção, tá? Certo, pessoal? Vamos lá, então. Mas será que vale a pena ter esse recurso de palmilhas no consultório? Quero que vocês me respondam essas perguntas, tá? Me digam aí, quantas vezes você sentiu que podia fazer mais pelo seu paciente? Que chegou, tudo que você usou de técnica melhorou, mas não foi o suficiente para esse paciente. Quantas vezes, né, quem é da podologia, tratou uma calosidade, no mês seguinte ela voltou igual, o paciente reclamando de dor.
tá? Aí, o que você precisou fazer? Quem aqui já precisou encaminhar para outro profissional porque não conseguiu resolver aquele problema? Caminhando para outro profissional, muitas vezes aquele profissional, né, acaba tendo mais vínculo com esse paciente ou mesmo perde o paciente para outro profissional porque tinha mais recursos, enfim. Ou quem aqui também já teve paciente com uma dor, teve uma melhora, mas depois voltou de novo. Por quê? Porque não tratou a causa não foi solucionada. Foi lá, teve uma fascite, foi lá, fez um protocolo de fascite, mas não avaliou se tinha outras alterações, que foi o que levou a desenvolver aquela fascite, a dor voltou, né? E quem aqui quer ter mais resultados no consultório? Quem aqui quer ter mais retorno financeiro? Né? Muitas vezes aí, ficando horas no consultório, com uma consulta, essa consulta muitas vezes não tem o valor que vocês merecem. Em Palmilhas, a gente tem essa questão de ter um produto para oferecer para esse paciente, né? Não é só a consulta, a gente tem agora um produto para resolver a dor dele, cuidar dele, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter o retorno financeiro que a gente merece, né? Então, para quem quer ter essa técnica, levar isso para o seu consultório, a gente oficialmente hoje vai abrir a turma com uma condição bem especial para vocês, tá? Muitas condições aqui eu não abri para outras turmas, tá? Mas isso, eu quero só que vocês avaliem as questões que a gente falou ali. Como é que está a sua realidade hoje? Você está conseguindo resolver as dores do seu paciente? Você está conseguindo, de fato, trazer qualidade de vida para esse paciente? Tá? Então, eu quero abrir agora para vocês aqui a nossa nova turma do curso Viver de Palmilhas. Tá, Gil? O que tem nesse curso aí que vale a pena? Vamos lá. Primeiro que o nosso curso ele é reconhecido pelo MEC, pela Faculdade Anhanguera, tá? A abertura oficial é hoje. E hoje eu tenho um presente especial para vocês também, tá? Vamos lá? Eu quero te ajudar a pagar esse curso. Então, os alunos que se inscreverem nesta turma, os primeiros alunos, não vai ter kit para todo mundo, calma. Mas, assim, quem tiver aqui, com certeza já vai conseguir esse kit, tá? Eu quero te ajudar a pagar esse kit. Eu vou enviar para a sua casa, sem custos algum, um kit para você produzir os seus primeiros 3 pares de palmilhas. Estou até com um kitzinho já aqui, ó. Esse aqui é o meu, porque depois que vocês receberem aí, a gente vai fazer uma mentoria, onde a gente vai conversar de pertinho e eu vou ensinar vocês a montar cada kit. O que eu separei para vocês receberem aí? Vocês vão receber um kit para tratar pés planos, elementos para tratar neuroma de morte ou metatarsalgias e elementos para tratar fascite plantar com suporte de arco. Ou seja, as queixas mais comuns do consultório vocês já vão receber aí na sua casa, tá? Vocês podem fazer de 2 formas esse kit. Ou você pode simplesmente pegar para treinar e tá tudo bem, ótimo. Ou como muitos alunos fazem também, já depois que você aprendeu tudo, já usa esse kit no seu atendimento, já começa a produzir, já começa a ter resultados. Se vocês pegarem esse kit e usar nos seus atendimentos, você já consegue um retorno de R$ 1.500, tá? Porque você tem avaliação e você tem um produto para vender agora também para o seu paciente. Então, você já consegue aí já ter esse lucro de R$ 1.500 com esse kit que eu vou enviar para você e é sem custos algum a mais, tá? Mas não vai ter para todo mundo, tá? Então, quem tem interesse, não deixa para depois. O que mais, Gi? Suporte diário, porque eu sei que muita gente fala, Gi, mas eu não sei se aula online eu consigo aprender bem. Consegue. Eu sempre falo que o conhecimento depende muito do aluno. São mais de 90 aulas, todas estão na plataforma, tem mentorias também de atendimento com paciente real, mentorias de confecção de palmilhas, são mais de 90 aulas, todas já estão lá gravadas, você pode ver, rever quantas vezes quiser, e você daí vai estar automaticamente fazendo parte da nossa comunidade de alunos. Como funciona isso? Lá no meu WhatsApp, já está até, o pinzinho já está até em cima como fixado, a comunidade de alunos. Ou seja, todos os dias, os alunos que têm dúvidas sobre atendimentos
postam lá, pode mandar os exames, manda a avaliação de me ajuda, o que eu vou fazer nesse caso? A gente vai discutir junto o caso e eu vou te ajudar nesse projeto da Palmilha, tá? Então, você vai fazer parte da nossa comunidade de alunos, tá? Além de todo o network também, tem muitos alunos que trocam ideias, né? Uns têm umas ideias, até eu lembro que eu falei da pelvimetria, teve alunos que inventaram esse pelvímetro, botaram ali o gabarito, tem outros conseguiram fazer, então é uma comunidade muito rica, tá? Você vai fazer parte dessa comunidade, onde eu vou te dar todo o suporte que você precisar. Não é com a minha equipe, é comigo, tá? A minha equipe só resolve as coisas de plataforma, essas coisas mais burocráticas. Toda a parte de atendimento é diretamente comigo, você pode mandar lá que a gente vai estar junto nesse processo, tá bom? Você vai estar conosco na nossa comunidade. Que mais, Gi? Essa é uma condição que só está aberta pela primeira vez e somente para essa turma, tá? Vai ter acesso vitalício, ou seja, você comprou o curso, você vai ter ele por quanto tempo você quiser. Inclusive, se a gente for atualizar, que a gente está sempre atualizando, sempre tem mentorias novas, a gente coloca na plataforma, as próximas turmas vocês vão estar recebendo esse acesso também, tá? Então, o acesso é imediato, mas a gente depois vai ter uma mentoria ao vivo também. Eu quero conhecer cada um de vocês pessoalmente ali, ao vivo, pela nossa mentoria. Mas dessa vez vai ser acesso vitalício. O que acontece com os outros alunos? O acesso, até então, era de 1 ano. Passou 1 ano, o aluno tinha que fazer uma nova compra desse produto, tá? Então, vários alunos tiveram que, anualmente, tiveram que renovar para ter acesso, principalmente para a questão de estar mais acessível, estar na comunidade. Então, para quem for desta turma, o acesso é vitalício, tá? Você vai ter esse curso, você pode ver e rever quantas vezes quiser e ter acesso às novas atualizações deles também. A gente vai ter a mentoria ao vivo também. Como eu falei, eu quero conhecer vocês de pertinho. Eu quero dar as boas-vindas para vocês. A gente vai elaborar o kit junto, a gente vai discutir casos, a gente vai estar conversando de pertinho. Qualquer dúvida que você tiver, pode tirar ali. Se não puder tirar na comunidade, a gente vai estar conversando pessoalmente também, tá? A gente vai ter essa mentoria ao vivo. E não tem risco nenhum para você, tá? Garantia incondicional de 7 dias. Se por qualquer motivo mesmo, você achar que esse curso não serviu para você, sem burocracia nenhuma, você pode pedir o estorno em até 7 dias, tá? A gente faz isso porque a gente sabe da qualidade do nosso curso, mas você não tem risco nenhum, tá? Comprou, achou que não é para você, não tem problema, é só pedir um reembolso 100% sem nem precisar justificar muito, tá? Então, você tem essa garantia de 7 dias. Se a gente fosse fazer isso tudo de uma forma separada, tá? As minhas mentorias, elas têm um valor para quem quer participar, o kit de produção, ali seria o preço de custo dele, né? Isso aí você vai multiplicar por 3, mas as renovações, enfim, dariam um total de 5.481. Mas a gente vai fazer uma oferta especial, vou estar botando o link, inclusive, agora, tá? 12 vezes de R$ 149,70, tá? Uma outra dica também, que não está aqui no slide, que um minutinho antes de entrar aqui na live, eu falei para os meninos aqui do marketing, as primeiras 5 pessoas que comprarem o curso, eu vou dar uma mentoria de negócios. Sim, uma mentoria de negócios. Não basta só aprender a técnica, mas agora eu quero te ensinar a vender essa técnica e como criar planos de tratamento para o seu paciente e conseguir aí, para um único paciente, vender 2, 3, 4 mil reais, tá? Então, os primeiros 5 que comprarem, só 5, porque eu quero que seja uma coisa bem exclusiva. Essa mentoria que eu vou dar exclusivamente, em breve ela será paga, tá? E terá um valor um pouco mais acima, tá? Mas os primeiros 5 que comprarem vão fazer comigo essa mentoria de negócios, tá? Eu quero ver vocês aqui comigo, certo? Meninos, o link já está já foi lançado? Eu já vou abrir o link aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu quero vocês comigo porque eu quero mandar esse kit, eu quero te ajudar a pagar o curso. O valor do curso ficou no valor do kit que vocês vão receber em casa. Ou seja, eu quero te ajudar a pagar esse curso. Muitos alunos fizeram isso, receberam os kits, já conseguiram, com o valor, receber todo o dinheiro de volta, né, investido do curso, e já conseguiram fazer aí os primeiros atendimentos, tá? Quero ver vocês lá.
Meninos, alguma pergunta a mais que ficou? Vou só dar mais uma. Eu vou até parar de compartilhar aqui. A Sabrina falou se em 6 meses não tiver alguém para colocar em prática. Ela está com esse receio. Como assim? Se ela não tiver alguém para colocar em prática em 6 meses. Sabrina, pouco provável que em 6 meses você não consiga. 6 meses é bastante coisa. Mas eu vou te contar um segredinho, tá? Eu coloco ali 6 meses porque eu preciso ter um controle. A grande maioria dos meus alunos estão há mais de um ano ali na comunidade, tá? Mas 6 meses é um prazo muito bom e você vai estar com todas as aulas nas mãos. Ou seja, as aulas... Eu vou pedir para os meninos depois mandarem lá no grupo. Meninos, depois vocês mandem por dentro da plataforma também. Como está dentro da plataforma, como é que eu fiz? Tem toda a parte de avaliação, ou seja, tudo que a gente falou aqui tem de uma forma mais profunda dentro do curso, as avaliações. E eu separei por tópicos também. Paciente plantar, dismetria de membro, calosidades, neuroma de morte, sesamoidite, tá tudo separadinho por tópicos. Ou seja, chegou um paciente que você já vai atender e, meu Deus, ele veio com essa queixa. O que eu vou fazer? Não precisa rever o curso todo, você vai lá e você vai rever somente aquela aula, daquela patologia. Então, tem essa facilidade também de estar mais bem dividido para que vocês consigam ter toda essa questão de atender um paciente, já vai revisar a aula também, tá? Deixa eu só ver aqui. A Érica, como você orienta a venda deste produto, incluindo o valor do serviço? Érica, qual que é a tua profissão? Só para eu entender aqui, porque muitas vezes cada um tem uma realidade diferente. Só coloca qual é a tua profissão, Érica, que eu já te respondo. Podologista, perfeito, tá? O que as podologistas costumam fazer? Você vai cobrar a sua avaliação, tá? O valor da avaliação vai depender de vários fatores. Eu tenho podologistas que estão na elite ali do Rio de Janeiro, com valor muito acessível. Tem outras que moram lá no interior. Vamos ver como é que é a sua realidade, tá? Mas o que eu recomendo de preço de avaliação é entre 180 até 350 reais, tá? Então, vai dentro da sua realidade. Então, você vai ter a avaliação que você vai estar cobrando do paciente e a palmilha. Eu e a grande maioria dos meus alunos costumam se cobrar separados, tá? Por quê? Porque talvez vai ter um caso que uma pessoa te procurou para palmilhas, mas talvez não tenha necessidade do uso de palmilhas. Pode acontecer, pode. Na fisioterapia acontece. Na podologia, talvez, dependendo do caso, pode acontecer. Então, eu sempre separo. Consulta de avaliação, valor da palmilha, tá? Então, façam valores separados. Outra dúvida também bem comum, Gisele, qual é o valor que a gente cobra dessa palmilha? Depende da região também, tá? Mas os valores variam aí entre 350 a 550 reais. Tem podologista minha que cobra 700, 800 reais a palmilha. Vai depender do mercado onde vocês estão, mas menos que isso, eu também não recomendo que vocês cobrem, tá? Porque é um produto artesanal. Em época de inteligência artificial, tudo que é artesanal, ela está tendo mais valorização, porque a gente consegue ainda modificar esse produto, isso é ótimo, tá? Então, assim, um ticket médio de um valor de uma avaliação e mais palmilha varia entre 500 a 900 reais. Palmilha mais consulta, tá? Mas eu recomendo que vocês, quando for ofertem de formas separadas, que fica muito mais fácil, às vezes, para o paciente também estar entendendo, né? Mas isso vai dependendo muito da realidade de cada uma, tá? Vamos lá. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, quero ver vocês como alunos, tá? Tem bastante coisa lá, tem várias horas de conteúdo. A gente não conseguiria ficar aqui. A gente já está 1h30 aqui, agora que eu vi que são 9 horas, já está 1h30 aqui conversando, mas tá. Amiga da Camila, é uma podogata. Que legal, que legal. Muito bom, Sabina. Seja bem-vinda, tá, Sabina? A Camila faz um excelente trabalho também. Mas, pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, pode colocar, mas a gente vai estar ativo agora, os meninos vão estar ativos também lá no WhatsApp. Quem tiver dúvidas, pode chamar ali também, tá? E se vocês realmente querem dar um passo a mais na carreira de vocês, se realmente vocês estão querendo cuidar mais do paciente, ou mesmo quem quiser reduzir talvez um tempo de consultório, ter mais tempo livre,
essa é uma grande oportunidade, tá? É um dos recursos, tanto para fisioterapia como para podologia, com maior retorno financeiro, porque a gente tem uma avaliação e um produto. A gente resolve um problema do paciente, mas ao mesmo tempo a gente tem a nossa recompensa, que é o retorno financeiro, que é bem importante, né? Todo mundo aqui, a gente trabalha por amor, mas também a gente tem as contas para pagar. Então, é um excelente recurso, porque a gente consegue realmente, de fato, entregar um produto, algo a mais para esse paciente, certo? Ah, Sabrina, beijão, obrigada também. Também adorei conversar com vocês aqui, tá? Gente, eu acho que era isso. Meninos, alguma coisa mais para passar aqui para o pessoal? Já está tudo na plataforma. O link já está disponível na plataforma. Sejam bem-vindas. A gente já mandou no grupo também ali o link. E será um prazer ter vocês aqui comigo nessa jornada, tá? E contem comigo. Um abraço e fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.